O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, e a própria Constituição Federal tratam da questão da negligência familiar. Porém, não existe uma tipificação penal específica para esses casos. E a punição só acontece em caso de maus tratos ou abandono do incapaz. No quadro Direito em Pauta de hoje, vamos falar sobre negligência familiar, que pode ser entendida como omissão, descuido, desatenção e indolência. Por causa disso, a gente conversa agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com a presidente da Comissão da Infância e Juventude da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Mato Grosso, Tatiane de Barros Magalhães. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço. O que é a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 determinam sobre como que eles conceituam sobre negligência familiar? Então, na verdade, a negligência familiar ela não tem uma tipificação nem no Estatuto da Criança e do Adolescente, nem no Código Penal. Mas, como você já ressaltou, ela enquadra maus tratos, abandono, abandono de incapaz, abandono afetivo, não matricular o filho na escola, não prover alimentação. Todos esses atos são formas de negligência. O próprio Código Civil também trata alguma coisa sobre isso, né? De que, por exemplo, os pais, perante os filhos, não podem deixar as crianças e adolescentes desassistidos. Você tem que mantê-los até financeiramente. Exatamente. O artigo 227 da Constituição Federal, ele garante que é dever da família, do Estado, da sociedade, enfim, da comunidade, proteger essa criança, não deixar que ela sofra nenhuma omissão, nenhuma negligência, proteger os direitos das crianças. Apesar de não haver a tipificação, quando há de fato essa negligência familiar, o que pode acontecer com pai e mãe, um familiar que trata a criança ou adolescente dessa forma? Vai depender do que a criança está vivendo no momento. Por exemplo, se for maus tratos, está tipificado no Código Penal. Se for abandono de incapaz, também. Aí vai depender do que a criança está sofrendo ali. Um vizinho, um familiar, que não é o pai e a mãe ali, mas está vendo aquela criança ser maltratada, no caso não seria negligência familiar, mas se ele vê o que está acontecendo de errado com aquela criança adolescente e não denuncia as autoridades, isso também é negligência, não é? Também ou é omissão? Qual que seria a caracterização aí e qual que é a responsabilidade dessa pessoa? Seria omissão, né? Ele sabe do que está acontecendo e não denuncia. Então, assim, nós sempre ressaltamos, inclusive, muito importante destacar, Antônio Carlos, a responsabilidade da mãe, que é o que geralmente acontece, muitos casos. Que a mãe, principalmente no caso de abuso sexual, a mãe, ela sabe que a filha ou o filho vem sofrendo abusos sexuais e não denuncia. Por quê? Pelo outro estar emocionalmente ligada ao companheiro e aí prefere acreditar nele, ou ele é o provedor da família, provedor financeiro. Então, ela depende desse companheiro, então ela não denuncia. E a criança, ela necessita, a primeira pessoa que teria que denunciar é a mãe. Então, a mãe que não denuncia, ela vai ser penalizada pela mesma pena do abusador. No caso, se for menor de 14, estupro de vulnerável. Por isso que geralmente quem denuncia ou é um vizinho ou é professor que na escola percebe a mudança do comportamento da criança abusada sexualmente. Muito importante isso que você ressaltou. Os professores, eles têm essa visão e eles precisam estar atentos para denunciar. Por falar em abuso sexual, vou aproveitar a oportunidade por causa dessa história do Rio de Janeiro que repercutiu muito, esse estupro coletivo, uma adolescente de 16 anos estuprada por 33 homens. Por que esse caso inicialmente foi tratado por uma delegacia de crimes virtuais e não agora, como no final de semana, depois de pressão da advogada da vítima, a Polícia Civil do Rio de Janeiro transferiu para a Delegacia de Defesa da Criança e do Adolescente? Na verdade, depois da imprensa, né, da divulgação, né, o que ocorre? Foi um crime, como ficamos sabendo, foi pelas divulgações no Facebook. Né? Então, aí ele foi para
o crime virtual, mas depois foi para a delegacia competente. Porque foi filmado o estupro coletivo, é isso? E foi divulgado nas redes sociais? Foi filmado o estupro coletivo. E aproveitando essa abordagem sua, é importante ressaltar que nós vivemos ainda essa cultura do estupro. O que foi o caso dessa menina? Ela estava... Muitas pessoas falam, né? O que é? Na verdade, o que é essa cultura do estupro? São crenças sobre o comportamento da mulher. Por exemplo, se ela está com uma saia mais curta, ela está provocando para ser estuprada. Se ela está com uma roupa mais degotada, ela está provocando. Ela não deveria estar em tal lugar porque é ela que provocou. Então, assim, acaba transferindo para a vítima o abuso. E isso é um absurdo. Isso nós temos que mudar, entendeu? Inclusive tem um projeto de lei, que é o 618 de 2015, da senadora Vanessa Glasotin, se eu não me engano, da senadora Vanessa Glasotin, que ressalta, ela tipifica esse caso de aumento de pena para casos de estupro coletivo, que é muito importante, porque também não tem hoje no Código Penal a tipificação do estupro coletivo. Obrigado pela sua entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.